Quando é considerado o sonho, importa considerar que é um desdobramento que o meu espírito acontece enquanto eu durmo, onde o espírito que leva o perispírito junto fica ligado ao corpo de carne por um cordão, conforme André Luiz vai relatar na coleção A Vida no Mundo Espiritual, prateado, que permanece essa ligação e dá para distinguir encarnado de desencarnado, visto que o encarnado, quando ele desdobra no sono vulgar, ele vai com esse condão que o liga ao corpo de carne. Quando o corpo se mexe, ou alguém o acorda, ou abre o olho e desperta, o espírito volta imediatamente para esse respectivo corpo. E quando eu vou dormir, existe uma orientação imperiosa para que seja feita uma prece, onde eu vou rogar ao benfeitor que me leve para um local de aprendizado, de estudo nobre, de uma atividade digna, enquanto o meu corpo repouse. Visto que, pela própria realidade que nós estamos, de espíritos sofredores, tal qual nós mesmos, aqui nessa plataforma, seja encarnado ou desencarnado, porque um desencarnado que desdobra enquanto dorme, ele pode se encontrar comigo que desdobrei enquanto dormia, e haver algum tipo de interação. Isso descerra o risco de uma hipnose obsessiva, de uma influenciação danosa, de um conselho, uma orientação nefanda que eu possa receber enquanto durmo. Porque o meu espírito, em desdobrando, ele vai ter contato com outros espaços, com espíritos diversos, em teor vibracional, e isso pode fazer redundar em uma fragilização, uma relembrança que é desequilibradora para mim. A própria hipnose supracitada, ao acordar, ela pode ter alguma interferência no meu emotivo, no meu pensamento. Por isso, quando eu acordo e percebo que eu estou vulnerável, tentando desequilibrar, e que houve algum tipo de alteração para mim, eu preciso ter uma atenção redobrada, porque o mecanismo da hipnose, da interferência, ela é um fato constante, pela própria interação eletromagnética que nós temos aqui. E, em sendo assim, por não saber exatamente o que aquele sonho quis me dizer, ou que tipo de experiência aquilo retrata, porque o esquecimento ele é lançado sobre o despertar, e eu posso ter uma vaga intuição de onde estive, com quem estive, do que fiz, mas
grande parte daquilo que foi a minha atividade no desdobramento do sono, ela se apaga da memória imediata. E até mesmo existe uma área da psicologia em que é trabalhado o sonho do indivíduo, que ele poderia levar para a psicóloga para tentar decifrar e decodificar, onde ela vai puxando, ali a partir daquela técnica, elementos daquele desdobramento que esse indivíduo teve, esse consulente, para que ele possa montar esse quebra-cabeça. Mas é algo que grande parte daquilo que eu vivo no desdobramento, ele fica defeso. Para minha lembrança, a queima-roupa. Aquele que já tem um estágio de depuração moral mais elevado, ele pode relatar uma lembrança mais precisa. Chico Xavier contava que uma vez por semana, Emmanuel levava para uma escola do espaço, onde ele ouvia palestra para o seu aprendizado, para enriquecer o seu estudo. Isso acontecia uma vez por semana. E ele relata que ele era levado, às vezes, por uma colônia, inclusive ligado ao livro que ele estivesse escrevendo. Mesmo ali, enquanto o livro estava sendo psicografado, como Paulo Estevão, em que Emmanuel fazia ali a psicografia, com Chico Xavier usando da sua mão para escrever o supracitado livro, ele conseguia ver o local onde estava sendo relatado na escrita, os personagens ali em tempo real, no sentido do instante em que os fatos de fato aconteceram. E, como foi falado, mesmo quando ele desdobrava e era levado para o astral, seja para um estudo, para uma atividade junto a uma área sofredora, ou para uma colônia de refazimento, para interagir com alguém, até mesmo traçados do próprio trabalho que reverberaria e se derramaria na vigília e seria precipitado, ele tinha essa lembrança mais tranquila. Mas isso tem a ver com o estágio de Chico Xavier e aquilo que ele já podia fazer de associação nesse sentido. E talvez isso, inclusive, esteja relacionado às poucas horas que ele dormia. Inclusive, a Nona, que é uma militante ali contemporânea junto dele, que esteve ao seu lado ao longo dos anos em que ele atuou na seara espírita, dando passe, ela tinha uma vidência diferenciada e relata que quando ela olhava para o Chico, ela percebia que ele flutuava, ele não encostava o pé no chão, é como se ele estivesse um pouco acima do chão, mas só ela via. Então, essa clarividência que ela trazia de uma mediunidade dela, que alguém do lado em que ela falasse que ele não estava com o pé encostado no chão, que ele andava um pouco acima do chão, como se tivesse sobrepairado o chão imediato,
e se movimentava assim no ar, quem estivesse do lado falava que não, que via que ele estava andando normal, postando o pé do chão. Mas ela via ele acima do chão. Daí que isso vai passar, inclusive, até pelas horas que ele às vezes dormia e ele já levantava logo em seguida, 2, 3 horas depois, para continuar o seu labor. Mas é um tipo de mediunidade ali que ele já trazia, que inclusive enquanto ele estava ali com alguém usando a sua mão para escrever na psicografia, o espírito do próprio Chico Xavier desdobrava, interagia com outros que estivessem presentes na reunião, escrevia algo aqui, falava algo acolá, trocava uma figurinha cá. Então era assim uma interação intensa que alguém podia estar usando uma mão dele para escrever algo, o outro usando a outra mão. Alguém poderia usar um pé dele, o outro pé. E o próprio espírito dele desdobrado, enquanto isso acontecia, realizando outras tarefas benemerentes, edificantes ali no ambiente. Mas, na maioria, até pelo nosso estágio aqui, e aquilo que ainda podemos apreender, fica uma grande parte defeso. E isso só faz reforçar a importância de pedir que o mentor nos auxilie para ir para um local que seja auxiliativo, para que o nosso espírito seja retemperado enquanto dorme, com eflúvio, com um pensamento elevado, e possa despertar no dia seguinte para uma vigília menos prejuizada, ao qual a intuição daquilo que foi falado no desdobramento vai se derramando pouco a pouco ao longo da vigília e nos fazendo perceber aquilo que na pauta da nossa abertura vai auxiliar para o aproveitamento nobre daquele dia, que por sua vez vai auxiliar no próximo sono e o seu desdobramento. O Divaldo conta que certa feita ele estava numa madrugada, na verdade ele tinha entrado noite adentro, onde um espírito de escola estava usando o seu braço para escrever um livro. E ele fez esse desdobramento do corpo, enquanto o espírito usava o braço dele para a escrita. Tinha um espírito usando um braço e outro. Então tinha 2 escritas acontecendo concomitante, por 2 espíritos diferentes, cada qual usando um braço. E ele foi para um sofá próximo e viu chegar uma senhora que veio pedir auxílio para ele, para a filha, que estava numa situação de impedimento. Ela estava arrolando pelo vício do álcool, era uma psiquiatra que havia se desgostado da vida, numa revolta sistemática, perigosa, inclusive beirando a desistência. E ele pôde, então, pegar o número com essa senhora, ele desdobrado, o corpo dele estava sendo usado para escrever por espíritos, que usava cada qual uma mão. E enquanto isso ele estava nesse desdobramento citado e conversando com essa senhora desencarnada que veio até ele para pedir ajuda para a filha, anotou o número que a senhora passou para ele para entrar em contato com essa filha, alguns dados que ele pediu para que ele se fizesse reconhecido por essa moça, porque ele imaginou que se do nada ligasse para ela, ela não ia dar ouvido ao que ele tivesse para dizer. Então essa mãe deu dado associado, acresceu, para que ele
pudesse ter um espaço de ser ouvido na conversa com a sua filha. E, de fato, depois ele pôde ter contato com essa psiquiatra e, com o tempo, ela pôde ter uma nova diretiva para a sua vida e foi algo marcante para a vida dela. E numa clara evidência de como é rico e intensa a tarefa mediúnica quando eu me coloco a ser preparada, estou com uma disposição moral limpa, nobre, porque isso viabiliza um aproveitamento do tempo mesmo, visto que eu vou poder estar sendo usada em tarefas de escola, que no caso é aquela que vai poder auxiliar alguém, mas em menos tempo. E o desdobramento do sono, ele não deixa de ser uma oportunidade para ir para uma tarefa de caridade. A Ivone Pereira, ela conta que ela era muito levada para regiões de grande sofrimento no desdobramento do sono. Ela tinha uma mediunidade ímpar e um espírito depurado como o dela ali, que já tinha um comprometimento com o benfeitor, tanto no livro quanto na própria prática dela mediúnica que ela acontecia. E através dela, Camilo escreveu o livro Memória de um Suicida, que é realmente um manual para a prevenção do suicídio que a espiritualidade nos disponibiliza. Uma obra imprescindível para ser lida e conhecida, também dentre os outros livros dela, mas particularmente esse Memória de um Suicida foi um trabalho que ela demorou 30 anos para escrever o livro. E pelo Espírito Camilo. E quando ela chegou no astral, foi oferecido para ela um bônus hora de 500 anos viajando pelo universo para o local que ela desejasse, para conhecer novas civilizações, novos planetas, novas edificações, universo paralelos afora, pelo benefício que ela espargiu através desse livro, na prevenção do suicídio, no esclarecimento dessa temática tão dolorosa e sempre tão complexa, até pelas múltiplas causas que envolvem a questão do auticídio, seja o direto ou indireto, e o esclarecimento, a prevenção, a aclaração que ela levou através desse livro foi tal monta que foi oferecido para ela esse bônus hora. Ela poderia ficar 500 anos viajando para onde ela quisesse, o universo afora, pela bênção que ela voou através desse livro. E ela contava que no desdobramento do sono era frequente ela ir, levada pelo benfeitor, à região de grande sofrimento. Nós temos
as camadas de umbral, que vão se densificando em sombra, adentra a rede trevosa abaixo e bem mais abaixo a rede abissal. Então, o abismo, treva, depois umbral, chega aqui. Que, na verdade, existe essa faixa que está ligada à Terra, que é um planeta onde pulula a vibração do umbral, mas é possível cair mais. Então, você tem aí abaixo do umbral, como supracitado, região trevosa, mais abaixo a região abissal, existe o Vale dos Suicidas. Essa treva subcrostal, que é onde o espírito se arrosta para uma queda ainda mais terrífica, e ela, em sendo levada para essas regiões, ela conseguia ter uma lembrança de que havia trabalhado ali, mas pelo tipo de mediunidade, porque ela já tinha talhado na experiência da prática dela, da energia medianímica, esse quinhão. E isso mostra que é possível pedir para ir trabalhar enquanto dorme, mas isso está ligado a uma preparação que eu preciso fazer com a minha moral, manter meu pensamento elevado, paciência, bom ânimo, porque se eu deito revoltada com um vizinho, com alguém no meu trabalho, com algo que saiu invertido daquilo que eu esperava, se eu me deixo levar por algum tipo de conflito, confusão, isso degenera minha energia, desvirtua meu propósito. Aí mesmo que eu peça para ser levado para um local de aproveitamento real, daquele noite de sono, o que vai precisar acontecer é eu ser levada para um local de tratamento, onde eu vou ter que ficar aquela noite de sono, com muita sorte, recebendo um tratamento para não piorar a minha situação, porque me deixei levar para uma vibração desvirtuada, que degenerou minha possibilidade. E caso eu persista nessa condição sombria, eu vou procurar os afins, os iguais. Então, ao desdobrar, eu posso até pedir para um local bom, enquanto estou naquele desdobramento, mas vai acontecer de eu ir interagir com o espírito numa condição igual ou pior que a minha, em termos de vibração, onde muitas vezes é tramado conflito, vingança, urdição. Em Cartas e Crônicas, Humberto de Campos ele vai dizer de um rapaz que tinha o desejo de pregar. E ele insistia no centro espírita do qual militava, esse fervor que ele tinha de ir para a tribuna e poder ter o verbo inflamado, que arrebatasse a muitos. Mas ele não tratava bem a esposa, era agressivo com os filhos, se encolerizava com um colega de trabalho. E era felino na crítica. E distribuía espancamento moral. A vibração baixa. E certa feita ele teve um sonho onde ele se viu fora do corpo físico,
numa leveza. E no céu, eis que ele divisa um cartaz com 6 letras no sequencial ADPSBP, numa projeção radiante, formidando. E quando ele despertou, ele fez questão de deixar aquilo registrado no caderninho. E a dona Emília, que supunha, percebia no sonho um veículo constante para vazar grande ensinamento, direção, foi inquirir dele buscar saber o que ele concluiria com aquilo. E ele disse que, segundo o que ele havia percebido, é que agora ele deveria pregar, ir para a tribuna que ele tanto queria, espírito, sem bater pino, porque ele era soldador de sapato. E quando ele escutava alguém que comentava, falava do evangelho, ele ficava entre inveja, despeito, tristeza, porque ele queria aquele lugar, é o que fulgia e queimava dentro dele. E o trabalho do seu ganha-pão era bater pino em sola. E ao exarar o que ele havia abstraído do sonho que tivera, ele disse que iria largar aquele emprego, que ele ia ficar com tempo livre se isso fosse alguma provação, dificuldade para a família. Ele estava pronto para a consequência daquilo, mas pelo desejo de ter atendido essa inflamação do ego, que não tinha passado por uma mudança de comportamento com o outro. Quando iniciou-lhe a noite, ele vai falar do sonho e o benfeitor esclarece que realmente ele havia estado fora do corpo de carne, ele já conseguiu ter essa lembrança, talvez até pelo ardor mesmo que aquilo representou para ele, ele se agarrou a cada gota da memória de um sonho que pudesse estar ligado a algo que ele aspirava muito, mas diz que ele havia se enganado quanto à codificação que ele fez o discerro, visto que as letras simplesmente diziam, antes de pregar, de ir usar a palavra em direção do outro, seja antes bom. E isso vai dizer exatamente como pode me confundir a questão do sonho, por que às vezes eu não lembro como eu gostaria, mas também a importância de orar. Então eu rezo antes de deitar, pedindo para Jesus me levar para um local de aprendizado, onde eu possa ser útil. Ou se eu não tiver em condição de trabalhar, mas onde eu possa ser ajudada. Se eu acordo no meio da noite, penso em alguém, parece que eu estive com alguém, rezar por essa pessoa ao acordar no meio da noite. Faz uma oração por essa pessoa, ou por quem você tem estado ali naquele sonho, mesmo que você não lembre com detalhes, esteja algo vago, a ermo, mas ao acordar no meio da noite com aquela percepção de um momento, de ter estado com alguém, de um sonho, de uma experiência indefinida, reza pelos envolvidos naquilo, pede a bênção de Jesus para que alcance cada um. E ao acordar, antes de sair da cama, reze novamente, pedindo que Jesus abençoe seu dia, aplane seu caminho, que Nossa Senhora Aparecida te mostre caminhos,
que esse dia já vai ser carimbado com essa vibração boa, que inclusive vai te ajudar a trazer lembrança aquilo que você precisa para ter um dia melhor. Seja para auxiliar na vigilância, na cautela. E é mesmo uma experiência de urgência, porque cada dia num corpo de carne alivia de uma energia deletéria, como se fosse um vidro com película que sai e aquele vidro se quebra para que seja possível recomeçar. Então, a experiência em uma reencarnação, mesmo que seja quase inconsciente, compulsória, de quem está aqui, sempre vai beneficiá-la. Essa noite eu tive a impressão de que é um know-how onde alguém parecia estar sendo puxado por outro. E ao acordar no meio da noite, eu tive essa percepção e rezei para essa alma. Eu não sabia se era um espírito desencarnado ou uma alma encarnada. No caso, o espírito no corpo de carne, que é a alma. E aí, ao acordar no meio da noite, perceber essa visão que eu tive enquanto dormia, eu rezei por esse espírito e para aqueles que tivessem condição afim, pedi a Jesus que fosse ao encontro, em antro de agrura, desarmonia, onde urde situação que ao acordar leva às vezes a delito, delinquência, crime de diversos matiz. Então esses antros de perdição, eles pululam, e por isso que é imperioso direcionar a oração, a boa vontade, no momento que for, ao longo da noite de sono, que eu acorde, perceba alguma situação, mesmo que vago, pedir, interceder pelos envolvidos naquilo e para que alcance os antros de dor, de infortúnio, de desesperação, para que Jesus leve a sua bênção.